O remédio mais poderoso que existe no planeta talvez esteja a menos de 3 metros de onde você está agora mesmo, e você passa por ele todos os dias sem olhar. Pense nisso por um segundo. E se as plantas que curaram povos inteiros durante milhares de anos nunca tivessem sido perdidas? E se elas nunca tivessem ido embora? E se elas estivessem exatamente onde sempre estiveram, crescendo no seu quintal, paradas na sua bancada, guardadas no pote de temperos, à venda por trocados em qualquer mercado da sua cidade, enquanto você dirige até a farmácia achando que a resposta está em uma caixinha branca com bula? Eu vou levar você por 10 dessas plantas. 10 aliadas antigas que vêm silenciosamente cuidando da saúde humana desde antes de existir medicina como a gente conhece hoje. Fique comigo até o fim, porque a de número 3 foi testada em vários estudos clínicos sérios e é capaz de cortar a duração da gripe de um jeito que deixa muita gente de queixo caído. E a de número 1, essa com quase certeza absoluta já está dentro da sua cozinha neste exato instante, e ela destrói muito mais tipos de bactérias do que a maioria das pessoas consegue imaginar. A primeira da nossa lista já parte a cabeça de quem acha que conhece o assunto. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso ajuda demais para que esse conhecimento chegue em mais gente que precisa lembrar o que esqueceu. Agora senta, respira fundo e vem comigo, porque o que eu vou mostrar vai mudar para sempre a forma como você olha para a sua despensa. Começamos pela 10ª planta, a lavanda, o campo roxo que acalma o sistema nervoso mais rápido do que a maioria dos calmantes vendidos em farmácia. Fecha os olhos por um instante e imagina aquelas plantações infinitas do sul da França, as espigas roxas balançando no vento quente do fim de tarde, o cheiro doce, limpo, que gruda na roupa e parece lavar o pensamento por dentro. Todo mundo reconhece a lavanda. Ela está em vela, em sabonete, em saquinho de gaveta, em perfume de roupa de bebê. A grande maioria das pessoas olha para ela e vê só cheiro gostoso. E aí é que mora o erro. Por trás daquela fragrância delicada existe um histórico clínico que envergonha muita fórmula de laboratório. O nome científico é Lavandula angustifolia, e culturas mediterrâneas inteiras a usaram durante milênios para acalmar os nervos, melhorar o sono e aliviar dor de cabeça que não passava. Soldados romanos jogavam lavanda dentro da água do banho antes de voltar para o acampamento. Herbalistas da Idade Média a receitavam para ansiedade e tensão nervosa, quando ninguém ainda tinha ouvido falar em transtorno de pânico. Por muito tempo, a medicina moderna tratou tudo isso como bobagem cheirosa de romance. Até o dia em que os estudos sérios começaram a chegar em cima da mesa, um atrás do outro, e ninguém mais conseguiu rir. O que eles descobriram é forte o bastante para mexer com a prescrição de remédios em vários países do mundo, e a história por trás disso começa a ficar séria logo no próximo minuto. Um óleo extraído dessas florzinhas roxas enfrentou remédios tarja preta em estudos clínicos sérios e saiu da comparação de cabeça erguida, sem deixar para trás a dependência nem aquela síndrome de abstinência que faz tanta gente ter medo de começar um tratamento. Leia de novo, porque é exatamente isso que eu disse. Uma preparação padronizada de óleo oral de lavanda foi testada em vários ensaios clínicos randomizados contra transtorno de ansiedade generalizada, aquele que rouba o sono, acelera o peito, faz a pessoa acordar com o queixo travado. Os resultados mostraram quedas reais, mensuráveis, comparáveis em alguns estudos às medicações ansiolíticas que normalmente exigem receita controlada. E a evidência se tornou consistente o bastante para que uma preparação de óleo de lavanda seja hoje aprovada como tratamento de ansiedade em vários países da Europa. Não é moda de loja de produto natural, é prescrição médica oficial. O aroma inalado também tem efeito medido em laboratório. Estudos mostram que a simples fragrância da lavanda no ambiente reduz o cortisol, aquele hormônio do estresse que deixa todo mundo acabado, e melhora a qualidade do sono em marcadores fisiológicos reais, não só em sensação. Os usos antigos confirmam cada achado moderno. Um chá forte de lavanda antes de deitar contra a insônia. Óleo infundido esfregado de leve nas têmporas quando a cabeça estava latejando. Saquinhos de flores secas escondidos entre os lençóis perto do travesseiro. Nada disso era superstição de novela de época. Era gente trabalhando com um efeito farmacológico verdadeiro, que a química de hoje só conseguiu entender muito depois. A lavanda foi ofuscada justamente porque virou sucesso como perfume, e o remédio ficou abafado pelo próprio charme. Mas a planta continua a mesma. E o próximo nome da lista talvez já esteja a um braço de distância da sua mão agora. A 9ª planta é o alecrim,
Aquele molinho seco e resinoso que mora no pote de tempero entre o orégano e o louro. Parece sem graça, serve para acompanhar batata assada ou cordeiro de domingo, e ninguém dá a mínima atenção para ele fora do fogão. Só que o Rosmarinus officinalis carrega uma história medicinal de milhares de anos, e neurocientistas modernos estão olhando para ele com interesse absoluto por motivos que vão muito além de temperar carne. Desde a antiguidade, o alecrim está ligado à memória e clareza mental. Estudiosos gregos colocavam guirlandas dele na cabeça enquanto estudavam por horas seguidas. Shakespeare escreveu a frase "alecrim para lembrar", e por muito tempo todo mundo tratou isso como poesia bonita, simbolismo de peça de teatro. O detalhe é que era observação direta. A geração que estudou aquele hábito estava enxergando um efeito real sem saber explicar. E hoje a gente sabe. Estudos modernos já mostraram que apenas permanecer num ambiente onde o aroma do alecrim está difundido no ar melhora a velocidade e precisão em testes de raciocínio e memória. Não é sensação subjetiva, é desempenho medido em número. O composto chamado 1,8-cineol, presente no óleo essencial da planta, consegue atravessar a barreira que separa o sangue do cérebro, e ali ele bloqueia uma enzima que degrada a acetilcolina, um dos principais mensageiros químicos envolvidos em memória e aprendizado. Isso é mecanismo farmacológico de verdade, o mesmo tipo de alvo que remédios para declínio cognitivo tentam atingir. Além disso, o alecrim tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias documentadas, com destaque para o ácido rosmarínico, que protege as células de dano. Os usos antigos batem certinho. Chá contra dor de cabeça, contra circulação preguiçosa, contra estômago pesado. Aquele raminho no pote de tempero está fazendo muito mais do que dar cheiro ao almoço, e a próxima planta da lista prova isso de um jeito que vai te deixar sem palavras. Uma florzinha branca com miolo amarelo que parece enfeite de campo atua no cérebro humano pelos mesmos caminhos que os calmantes mais fortes receitados em consultório, e ninguém conta isso nas embalagens da caixinha de chá que você toma antes de dormir. A oitava da lista é a camomila. Aquela flor simples, quase invisível no meio do mato, tão ligada a colo de avó, a bule na mesa de cozinha, à noite de chuva, que quase todo mundo cresceu achando que ela é apenas uma bebida aconchegante, um agrado gostoso antes da cama, sem nenhum poder real por trás. Essa suposição está completamente errada. A Matricaria chamomila é usada como medicina há mais de 2 milênios em toda a Europa e grande parte da Ásia, e dentro dela existe um composto chamado apigenina. A apigenina se encaixa nos receptores benzodiazepínicos do cérebro, os mesmos receptores que os remédios tarja preta contra a ansiedade atacam para funcionar. Não é comparação de marketing, é bioquímica igualzinha no ponto de encaixe. Ensaios clínicos randomizados publicados em revistas científicas sérias mostraram que o extrato de camomila produziu quedas significativas nos sintomas de ansiedade generalizada em comparação com placebo. Outro estudo acompanhou pacientes por um período longo e observou que o uso contínuo reduziu a taxa de recaída da ansiedade, coisa que poucos remédios conseguem fazer. Para o sono, a história repete. Camomila melhora a qualidade do descanso e reduz o tempo para adormecer, com destaque para idosos e mães de bebês recém-nascidos, dois grupos em que qualquer sedativo forte já é um risco de cair, de confundir, de atrapalhar a rotina de cuidado. E ainda tem o lado anti-inflamatório bem documentado, com aplicação tradicional no estômago irritado, no intestino inflamado, em pele que coça e descama. O mais curioso é que tudo isso foi dissolvido dentro da ideia de chá de vovó. Ficou tão banal que viraram as costas para ela. E a próxima planta da lista resolve 3 problemas de uma vez só. Antes de seguir, se esse conhecimento está devolvendo um pouco do que sua família talvez tenha esquecido ao longo das últimas gerações, aperte o inscrever agora e ative o sininho para não perder o próximo episódio, porque o que a gente vai ver daqui para frente fica ainda mais forte. A 7ª da lista é a hortelã-pimenta, a erva gelada que enfrenta dor, digestão e congestão ao mesmo tempo, num pacote só. Tem um contraste quase cômico no caso dela. Você encontra hortelã em pasta de dente, em goma de mascar, em bala na tigelinha do caixa do restaurante, em creme para músculo cansado, em produto para pé que sua muito. E, ao mesmo tempo, ela é objeto de pesquisa clínica de primeira linha contra problemas que milhões de pessoas enfrentam todo santo dia. A menta piperita carrega como composto principal o mentol, e o mentol é uma peça de química impressionante.
Ele ativa os receptores de frio da pele e das mucosas, criando aquela sensação geladinha que refresca na hora, e essa mesma ativação produz efeito analgésico mensurável no corpo. Não é ilusão. Em dores de cabeça do tipo tensional, aquela faixa apertada na testa depois de um dia pesado, vários ensaios clínicos mostraram que a aplicação de óleo de hortelã na testa e nas têmporas produz alívio comparável ao remédio mais comum de farmácia para a dor. O mesmo nível de resposta, sem tomar comprimido. Para a síndrome do intestino irritável, aquele quadro chato que combina cólica, distensão e ida ao banheiro fora de hora, cápsulas de óleo de hortelã com revestimento especial viraram tratamento de primeira linha, com apoio de várias análises científicas grandes. O mentol relaxa a musculatura lisa do intestino, desarmando o espasmo por dentro. E ainda tem um terceiro poder que resolve algo que pega quase todo mundo no inverno. O mesmo mentol que gela sua língua numa bala abre de dentro para fora as vias respiratórias fechadas por um resfriado forte, e isso está documentado como descongestionante de verdade, validado em estudo clínico. Não é impressão de quem cheirou algo forte e jurou que melhorou. Quando o nariz entope, quando o peito fica pesado, quando você sente aquela barreira invisível que não deixa o ar passar direito, os receptores de frio estimulados pelo mentol enviam um sinal para o cérebro que reduz a sensação de resistência nasal e literalmente faz você respirar mais solto. São 3 frentes de combate numa planta só: dor de cabeça, intestino em pânico, congestão respiratória. 3 usos antigos de milhares de anos explicados hoje pela mesma química. Pouquíssimos remédios industrializados conseguem carregar esse tipo de currículo. E o mais engraçado é que ela cresce feito praga em canteiro de fundo de quintal, se espalha sozinha, não exige cuidado quase nenhum, e a maioria das pessoas tira porque acha que está atrapalhando o jardim. A próxima da lista é a sexta, o sabugueiro, aquela bagazinha escura roxa que parece fruto de beira de estrada e que carrega na casca uma reputação medicinal que fez famílias inteiras atravessarem inverno sem precisar correr para o posto. Antes de existir vacina de gripe e antiviral em farmácia, ter um vidro de xarope de sabugueiro guardado na despensa era tão comum quanto ter lenha empilhada perto da porta. Na Europa, em toda a extensão que a memória escrita alcança, as bagas escuras dos sambucos foram primeira resposta para resfriado e gripe, primeira coisa que a mãe servia na colher quando o filho começava a tossir. Conta a tradição que o próprio Hipócrates teria dito que o sabugueiro era a sua farmácia inteira. Depois a era farmacêutica chegou forte e mandou a baga para o canto, como se fosse coisa de gente antiquada. O que a ciência moderna encontrou quando finalmente decidiu testar essa baga mudou o jogo em definitivo. Vários ensaios clínicos randomizados confirmaram que o extrato de sabugueiro reduz significativamente a duração e a intensidade da gripe. Em um estudo bastante citado na literatura, pacientes que tomaram o extrato se recuperaram uma quantidade impressionante de dias antes em comparação com o grupo placebo. Uma análise que somou resultados de vários ensaios diferentes confirmou a mesma tendência, quedas reais no tempo de doença e na severidade dos sintomas. Vários dias de gripe a menos. Isso não é resultado decorativo, é desfecho clínico pesado, daqueles que mudam planilha de hospital. As bagas são carregadas de antocianinas e outros flavonoides com ação antiviral comprovada. Elas trabalham por 2 caminhos ao mesmo tempo. De um lado, atrapalham a capacidade do vírus de se multiplicar dentro das células. Do outro, estimulam a defesa natural do corpo para reagir mais rápido e com mais força. Esse ataque duplo, bloqueando o vírus e acordando o sistema imunológico ao mesmo tempo, é o que explica o efeito ser tão visível na prática. Fazer xarope em casa é simples. Você ferve as bagas secas com água, mel cru, gengibre ralado e um pouco de canela em pau. Deixa reduzir devagar, coa bem e guarda no vidro limpo. 1 colher por dia durante o inverno como prevenção. Várias colheres por dia aos primeiros sinais da doença, aquela coceira no fundo da garganta, aquele peso incômodo que antecipa o tombo. O gosto é rico, quentinho, adocicado, nada parecido com remédio ruim. O sabugueiro foi deixado de lado por um motivo muito simples. Ninguém consegue patentear uma baga que cresce sozinha no mato, mas a evidência fala por si. E a próxima planta está parada no parapeito da janela de milhões de casas agora mesmo, sendo tratada como enfeite, enquanto guarda um segredo de milhares de anos. Uma planta que cresce num vaso empoeirado de sala já curou queimadura pesada mais rápido do que curativo farmacêutico oficial dentro de hospital,
e a maioria das pessoas só lembra dela depois de queimar o dedo no forno no domingo. A quinta da lista é a babosa, a aloe vera, aquela suculenta grossa, espinhosa, de folha carnuda que está em milhões de casas do mundo inteiro e quase sempre sendo tratada como um enfeite decorativo que o dono esquece de regar por meses seguidos. É uma das plantas mais reconhecidas do planeta e, ao mesmo tempo, uma das mais subestimadas. A aloe barbadensis é usada como medicina há milhares de anos. Registros egípcios antigos se referem a ela como a planta da imortalidade. Médicos gregos a usavam para ferida aberta e desconforto estomacal. Quase toda a cultura que encontrou essa folha grossa desenvolveu sozinha um uso medicinal para ela. E com razão. O gel transparente que escorre de dentro da folha carrega mais de 75 compostos ativos, incluindo polissacarídeos, glicoproteínas, antraquinonas e vitaminas. Para a cicatrização de queimadura e ferida de pós-operatório, a pesquisa é impressionante. Vários ensaios clínicos encontraram cicatrização mais rápida com gel de babosa do que com curativo padrão à base de produto derivado de petróleo, que é o padrão da medicina oficial. Uma revisão que somou vários desses estudos concluiu que queimadura de primeiro e segundo grau fecha visivelmente mais rápido com a aplicação do gel. Internamente, a babosa também ajuda em intestino irritado, refluxo, inflamação digestiva. Basta quebrar uma folha, raspar o gel fresco e aplicar direto na pele. A próxima é uma raiz dourada que a indústria farmacêutica tenta copiar em um laboratório sem conseguir. A quarta da lista é a cúrcuma, aquela raiz brilhante cor de sol que dá o tom alaranjado ao curry e costuma ser esquecida num fundo de armário no Ocidente. É pilar antigo da medicina ayurvédica e da medicina chinesa, e é hoje uma das plantas mais estudadas na ciência mundial, com milhares de artigos científicos publicados sobre ela. A cúrcuma longa carrega um composto chamado curcumina, e a curcumina tem ação anti-inflamatória tão forte que grandes farmacêuticas já gastaram rios de dinheiro tentando desenvolver uma versão sintética dela. A razão é simples: inflamação crônica é o motor silencioso por trás das maiores doenças do mundo moderno. Doença cardíaca, diabetes do tipo 2, Alzheimer, câncer, artrite. Se você consegue reduzir inflamação crônica de forma confiável, você mexe no risco e na progressão de tudo isso ao mesmo tempo. Estudos mostraram que a curcumina bloqueia múltiplos caminhos moleculares da inflamação. Ensaios clínicos já indicaram melhora em sintomas de artrite comparável a remédios anti-inflamatórios de farmácia, com menos agressão ao estômago. Há pesquisa séria em andamento sobre proteção do cérebro e do coração, com resultados preliminares que deixaram institutos importantes investindo pesado no tema. E tem uma sabedoria antiga que impressiona a ciência. O leite dourado da tradição indiana, cúrcuma morna misturada com leite e pimenta do reino, parece mistura simples de cozinha, mas é farmacológica de precisão. A piperina da pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Gente sem laboratório descobriu essa combinação séculos antes de alguém entender como funcionava. Aquele pozinho amarelo está na sua cozinha fazendo mais pelo seu corpo do que muito frasco de suplemento caro, e a próxima flor de campo carrega centenas de estudos clínicos atrás do nome dela. A terceira da lista é a equinácea, a flor roxa cone que brota sozinha em campo, jardim e beira de estrada em várias partes do mundo, bonita o bastante para cultivar só pela aparência, e ao mesmo tempo uma das plantas mais amplamente pesquisadas na ciência, com centenas de estudos clínicos publicados sobre o que ela faz no corpo humano. As tribos indígenas das planícies da América do Norte a tinham como medicina central, o remédio de primeira linha para infecção, ferida, febre e desgaste do sistema de defesa do corpo. Quando colonos e herbalistas europeus encontraram a planta, ela se tornou um dos remédios mais vendidos e prescritos naquele continente antes da era dos antibióticos sintéticos. Com a chegada da medicina industrial, foi rotulada como folclore, engavetada por décadas enquanto o mundo apostava tudo em laboratório. As meta-análises modernas, que somam vários ensaios randomizados, confirmam que a equinácea reduz a chance de pegar infecção respiratória e encurta o tempo de doença quando ela já está instalada. A planta modula a atividade do sistema imunológico, ajudando o corpo a responder mais rápido e mais forte. Um produto bom de equinácea provoca um formigamento característico na língua, sinal de que as alquilamidas ativas estão presentes. Se você toma e não sente nada, provavelmente o produto está velho ou mal fabricado.
A segunda da lista é o gengibre, raiz usada como medicina há milênios, presente em textos médicos chineses antigos, na Ayurveda, na medicina grega, no herbalismo medieval europeu. A Gingiber officinale carrega gingeróis e xogaóis, com ação contra a náusea, contra a inflamação e contra a dor. Vários ensaios clínicos mostraram que o gengibre é tão eficaz quanto o remédio de farmácia para náusea de quimioterapia, para enjoo pós-cirurgia e para enjoo matinal da gestação, e em alguns estudos ele superou o remédio com menos efeito colateral. E ainda ajuda a mover a comida pelo estômago mais rápido, combatendo peso e distensão. E aqui chegamos ao primeiro lugar da lista, a planta que alcançou o topo não por ser exótica, não por ser rara, não por ser difícil de achar, mas por pura evidência acumulada durante milênios e reforçada por centenas de estudos científicos modernos. O alho. O Allium sativum, aquele bulbinho branco pungente que está neste exato momento sobre a bancada da sua cozinha ou dentro do potinho de tempero, o ingrediente culinário mais usado do planeta inteiro, que você joga no refogado, no molho, no assado, sem dar o menor valor. E ele é também uma das plantas mais estudadas da história da medicina humana. Hipócrates receitava alho para várias doenças. Textos médicos do Egito Antigo registram seu uso. Atletas olímpicos gregos comiam antes de competir. Legionários romanos consumiam para ter força e resistir à infecção. Medicinas chinesa e ayurvédica o utilizam há milênios para problemas respiratórios, digestivos e de coração. Todas as grandes tradições médicas antigas do planeta, sem se falarem, chegaram sozinhas no alho como remédio central. O composto responsável pela maior parte dos efeitos é a alicina, que só se forma depois de esmagar ou picar o dente, quando uma reação enzimática é disparada. A alicina tem ação antimicrobiana contra uma lista impressionante de bactérias, vírus e fungos, incluindo cepas resistentes a antibióticos. Para o coração, o efeito é consistente: queda da pressão, queda do colesterol ruim, melhora da saúde dos vasos. Um ensaio marco mostrou que quem toma alho diariamente pega menos resfriado e se recupera mais rápido. Esmague. Espere 10 minutos antes de cozinhar e preserve os compostos. A lição é uma só. O remédio mais forte não é o mais caro, é o mais esquecido. Se você tivesse aprendido tudo isso desde criança, quantas idas à farmácia teria evitado? Conta nos comentários qual dessas plantas já está na sua casa. Deixa o like e se inscreve no canal.